Olá você, Carlos Valentim aqui, dando início a mais um programa Dicas Tributárias. Antes de falar sobre o assunto de hoje, eu quero te pedir um favor. Ao final desse vídeo, deixe seu like, faça um comentário, compartilhe, tome alguma ação para que esse vídeo seja divulgado para o maior número de pessoas possível e tenha um alcance que possa chegar até alguma autoridade da Receita Federal que ajude a resolver o problema que eu quero tratar com vocês. Existem hoje milhares de brasileiros que deixaram o país. Muitos deles fizeram aquilo que deve ser feito, fizeram uma comunicação de saída definitiva do país. Muitos deles já estão fora do país há muito tempo, há muitos anos, e de repente se depara com o problema de ter um CPF pendente de regularização. Eu estou cuidando de um caso essa semana, que é um caso desse tipo. Um profissional que foi transferido pela sua empresa há quase 30 anos atrás, construiu toda uma carreira profissional fora do Brasil, já se naturalizou americano, tem passaporte americano, mas ele continuou contribuindo com o INSS aqui no Brasil, saiu sua aposentadoria e de repente ele passou a ter uma renda no Brasil. E por conta dessa renda atingiu um limite de obrigatoriedade de apresentar uma declaração, a declaração não foi apresentada. O que aconteceu? O CPF dele está pendente de regularização. Se você for procurar na internet ou se você for procurar uma ajuda com um profissional, é muito capaz, é muito possível que ele vai falar para você, entrega uma declaração de imposto de renda e está tudo certo. Não está tudo certo, está tudo errado. Porque, primeiro, por que se pensa assim? Porque na maioria dos casos, um CPF pendente de regularização é justamente pela falta de entrega de uma declaração de imposto de renda. Só que acontece o seguinte, quando você entrega uma declaração de imposto de renda, você automaticamente volta a ter o status de contribuinte no Brasil. Isso coloca você na obrigação de cumprir todas aquelas obrigações acessórias que tem relacionada com a sua vida econômica, tributária, e não é só fiscal. Por exemplo, você está fora do Brasil durante algum tempo, claro que você construiu um patrimônio no país que você mora, você tem casa, você tem carro, você tem aplicação financeira, enfim. Então, quando você é um contribuinte do fisco brasileiro e você tem um patrimônio superior a $1 milhão no exterior, você é obrigado a apresentar a DCBE, que é a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. É uma declaração que você entrega ao Banco Central todos os anos e que tem uma penalidade bastante pesada. Essa penalidade pode chegar a R$25 mil de multa por cada ano que você não entrega. Então imagina uma situação dessa, você pode ter aí 25 mil 4 anos, você pode ter aí uma penalidade de 5 anos, você pode ter uma penalidade de R$125 mil para pagar só de multa, pelo fato de você ter entregue uma declaração de imposto de renda para regularizar o seu CPF. A situação que eu estou vivendo, eu entrei no ICAC da Receita Federal, entrei no iChat, que é um iChat que é uma forma de você se comunicar numa plataforma digital com a Receita Federal, que poderia resolver seu problema. Só que nesse caso, eu acho que as pessoas que estão do outro lado não estão preparadas para isso. Quando você fala, olha, meu CPF está pendente de regularização, ele vai entrar no sistema e dizer, já sei o que é, você recebeu renda no Brasil, você não declarou, só entregar a declaração que está tudo certo. É o que a Receita Federal vai falar para você. Mas onde que nasce toda a dificuldade e por que eu acho que essa dificuldade não deveria existir? Quando você se aposenta, você poderia informar ao INSS que você é um residente no exterior. Quando você não faz isso, o INSS gera um informe de rendimento todos os anos, como se você fosse residente aqui. Mas esse não é o problema. A meu ver, tudo isso poderia ser evitado se a Receita Federal fizesse uma segregação, colocasse uma marca específica naquele CPF não residente, porque isso não é transparente para você, você entra lá, digita seu CPF, você só vai ver que a sua situação está normal, você está irregular, mas dentro do sistema da Receita Federal, internamente,
a Receita Federal sabe que você é um não residente quando você entrega uma comunicação de saída definitiva do país e que você tem lá o seu endereço fora. Então, a Receita Federal poderia muito bem colocar um flag nessa informação, de forma que qualquer rendimento que fosse pago já seria pago como um não residente. E você se aposentando, por exemplo, o INSS já deveria ter essa informação também. Eu acho uma coisa tão simples de fazer. Existe o portal gov.br. Esse portal ele oferece diversos serviços na esfera federal, então eu acho que não seria nada difícil colocar uma interligação entre Banco Central, Receita Federal e o INSS, de forma que quando uma pessoa deixasse o Brasil e entregasse uma comunicação de saída definitiva do Brasil, automaticamente esses dois órgãos fossem avisados também, tanto o INSS quanto o Banco Central. Assim, a pessoa não teria mais nenhuma obrigação tributária ou de apresentar declaração ao Banco Central, e também o INSS já ficaria no seu cadastro que essa pessoa é uma pessoa não residente. Caso ela se aposentasse ou se ela já fosse aposentado, ele teria lá o benefício dele pago como se fosse um não residente. Isso seria bom para a própria Receita Federal. Por quê? Porque a tributação da pensão por aposentadoria de um residente é diferente da do não residente. Embora haja toda uma questão legal discutido, mas o não residente ele é tributado em 25% sobre o valor que ele recebe de pensão, sem qualquer desconto. É o valor cheio. Enquanto que o residente vai para a tabela progressiva, que ele pode chegar até 27,5%, mas tem toda a possibilidade de redução por dependentes, por despesa médica, essas coisas todas. E o não residente não tem. Mas você não tem em lugar nenhum uma forma de informar ao INSS que você é um não residente. Então seria muito simples. Tão simples que evitaria todo esse problema. Então, se você é um não residente e você de repente se deparou com uma informação de que o seu CPF está pendente de regularização, não faça essa coisa de entregar uma declaração de imposto de renda. Tem até algumas empresas que oferecem um trabalho na internet que você paga uma quantia para essa empresa, uma quantia baixa, coisa de 300 e poucos reais, 400 reais, e ela diz que regulariza o seu CPF na mesma hora. O que ela faz? Ela apresenta uma declaração ao fisco e aí realmente fica tudo resolvido do que diz respeito à pendência de regularidade do CPF. Mas a sua vida tributária vai ter uma complicação enorme, que você não tem ideia. Quer ver um alcance além disso que eu falei da multa de não entrega da declaração do Banco Central? O Brasil adota o regime universal de tributação de renda. Ou seja, qualquer lugar do mundo que você ganhar o seu dinheiro, se você é um contribuinte do fisco brasileiro, você tem que pagar imposto de renda aqui. Então imagine você que mora fora, tem seu salário fora, tem sua renda fora, e aí você teria que pagar imposto de renda no Brasil sobre a renda que você teve fora. Pior ainda se você está num país onde não tem tratado para evitar bitributação com o Brasil. Você acaba sendo tributado duas vezes. E isso, hoje, com os mecanismos que tem de controle de circulação de dinheiro no mundo inteiro, como o FATCA nos Estados Unidos, o CRS na Europa, a AI financeira no Brasil, hoje o mundo está muito pequeno, você não consegue esconder dinheiro. Você tem movimentação financeira em outros países, o seu país pode tranquilamente ter acesso a essa informação também. Então você tem uma série de problemas em relação a isso. Então, por favor, seu CPF está pendente de regularização e você mora no exterior e recebeu alguma renda no Brasil que foi informada à Receita Federal, não faça nenhuma declaração de imposto de renda. Procure um profissional capacitado para te ajudar com isso, que você consegue regularizar essa situação sem ter que se expor dessa forma. Então, esse é o recado de hoje. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho visto muitos casos acontecerem assim. Então, novamente, eu te peço o favor de ter um like, comente, compartilhe. Vamos ver se isso chega numa autoridade que olhe para isso com o olhar de solucionar o problema e não criar outro, ok? Obrigado, até a próxima. Tchau.